Oi, colegas, mais um encontro para nós falarmos um pouquinho mais sobre a função do segundo grau ou função quadrática, e dessa vez estaremos abordando os gráficos da função do segundo grau, o gráfico da função quadrática. Vejamos aqui então algumas informações importantes. Primeira delas, fazendo aqui f de zero, calculando f de zero, eu tenho que f de zero é igual a vezes o quadrado de zero mais b vezes zero mais c. Quadrado de zero é igual a zero, né? Zero vezes zero é zero, b vezes zero é zero. Em outras palavras, eu tenho aqui que f de zero é igual a c, ou seja, o ponto de abscissa zero e ordenada c pertence ao gráfico da função. E ela, a função, é uma função de segundo grau, ou seja, o y varia com o quadrado de x, não podendo assim o gráfico da função ser uma reta, não é aqui uma função linear. Então tem que necessariamente uma curva. Essa curva intercepta o eixo do y, o eixo das ordenadas, em C. Muito bem. E intercepta o eixo das abscissas nas raízes. E sendo ela uma função quadrática, uma função do segundo grau, ela vai admitir no máximo duas raízes. Como é que ficaria então essa curva? Necessariamente a curva teria que ser assim, do tipo eixo das abscissas, eixo horizontal, eixo das ordenadas, o eixo do y, e essa curva vai ter que interceptar o eixo do y em C e vir aqui interceptando o eixo das abscissas e voltar, porque ela vai ter que interceptar em dois pontos. Então a curva seria desse tipo, né? E essa curva é chamada parábola. Então a parábola é a curva que representa a função quadrática, a função do segundo grau, onde aqui é o C, aqui onde intercepta o eixo das abscissas, x', uma das raízes, e nesse ponto aqui a outra raiz, ou seja, x duas linhas. Este é o gráfico da função do segundo grau. Essa parábola, ela tem uma abertura aqui chamada de concavidade da curva, concavidade da parábola. Neste caso, a parábola tem concavidade voltada para cima, ela é côncava para cima. Mas ela não poderia ser também côncava para baixo? Vejamos então uma outra situação para respondermos a essa pergunta. Temos aqui então eixo das abscissas, aqui eixo das ordenadas, e a curva poderia ser do tipo assim. Aqui eu tenho o C, ponto de interseção da curva com eixo das ordenadas, e os pontos de interseção com eixo das abscissas, x' e x duas linhas. Então essa curva, a parábola, ela pode ser côncava para cima ou pode ser também côncava para baixo. E quando é que ela será côncava para cima? É a pergunta que se faz. E quando é que ela será côncava para baixo? Vejamos então alguns exemplos que vão poder responder a essa pergunta. Na primeira situação, chamaremos de exemplo A, em que eu vou pegar a função do segundo grau. Vou tomar a função como exemplo, a função y, exemplo A, y igual a x2 menos x menos 6. Vejam bem, o C é menos 6, o A é um positivo, no B um negativo. As raízes dessa equação são x' igual a menos 2 e x duas linhas igual a 3. Muito bem, delta e básica para chegarmos até aqui. O gráfico então ficaria assim: eixo das ordenadas, eixo das abscissas, e a curva, a parábola, vai interceptar o eixo do y, onde o y é negativo, e vai interceptar o eixo do x, onde o x é negativo e o x é positivo. Ela não poderia ser assim, né? Ela teria que ser aqui assim. Opa, aí também não. Ela tem que interceptar o eixo x em um ponto negativo e y e x em ponto positivo. O y negativo, então a curva teria que ser desse tipo, onde eu tenho aqui uma raiz 2 negativo, a raiz 3 e aqui o c da função, que é menos 6. Neste caso a parábola é côncava para cima, mas poderia ser também côncava para baixo? Já vimos que sim. E quando é que ela será côncava para baixo? Um exemplo B para respondermos a essa pergunta. No segundo exemplo, então, eu vou colocar a função y igual a menos x2 mais 4x mais 5.
Muito bem. Neste caso aqui, o A é 1 negativo, o B é 4 e o C é 5. Então eu tenho que as raízes dessa função são x' igual a menos 1 e x duas linhas igual a 5. Naturalmente, com delta e básica, chegaremos a essas raízes aqui. Muito bem? Então o gráfico da função ficaria desse tipo. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Olha que agora ficou bonito, ficou muito bom isso aqui, né, gente? Então, ela vai interceptar o eixo do y, do x, em algum valor negativo, a abscissa menos 1, e a abscissa 5. E o eixo das ordenadas em 5 positivo. O gráfico, então, teria que ser do tipo, onde aqui eu tenho que é uma das raízes, no caso, no negativo, aqui a outra raiz 5 positivo, o C da parábola. Conclusão, podemos chegar à seguinte situação. A parábola será côncava para cima, e aí virou teoria. A parábola é côncava para cima quando A é positivo. Quando A é positivo, A maior que zero. A parábola será côncava para baixo quando A for negativo. Então, mais uma vez, vamos revisar esse ponto que é muito importante. Parábola côncava para cima, o A positivo. Parábola côncava para baixo, o A negativo. Ok? No próximo encontro, nós falaremos de outros gráficos também da função quadrática, outros parábolas, outras situações importantes também para a nossa análise futura. Muito obrigado e até lá!